Boa noite, pessoal do canal. Meu nome é Mariana e eu adoro relatos de terror. Acho que essa fascinação vem da minha infância, quando meus avós me contavam coisas que tinham vivido ou que tinham acontecido com conhecidos na comunidade deles. Hoje quero compartilhar com vocês uma das histórias da minha avó. Ela é de uma comunidade chamada Simon e isso aconteceu nos anos 90, durante as festas da padroeira que acontecem no final de outubro. Minha avó dizia que essas festas eram uma loucura, comida, música, dança, e toda a praça se enchia de gente. Naquele ano ela estava lá com alguns primos, curtindo a comida e o ambiente, e um dos primos tinha levado uma camerazinha antiga que era do pai dele e passou a noite tirando fotos de todo mundo. Acontece que em determinado momento colocaram música e o povo começou a dançar. No meio da multidão, minha avó e os primos viram que uma das primas deles, chamada Beatriz, estava dançando com um homem que realmente chamou a atenção, pois era alto, loiro e definitivamente não parecia ser dali. Ninguém o tinha visto antes, mas como nas festas às vezes chegava gente de outros lugares, também não se surpreenderam tanto. O primo tirou várias fotos deles dançando até acabar o rolo do filme. A noite seguiu e a praça começou a esvaziar. Minha avó e os primos decidiram ir embora porque já estavam cansados. Até então a prima ainda estava dançando na pista, e minha avó achou estranho porque já fazia umas 3 horas que ela dançava sem parar. Mas como as casas deles ficavam a poucas ruas da praça, pensaram que não havia problema em deixá-la ali. Afinal, era um lugar tranquilo e todos se sentiam seguros. O problema veio no dia seguinte, quando minha avó e os primos acordaram e perceberam que a prima nunca tinha chegado em casa. Os pais da moça estavam desesperados e perguntaram se alguém a tinha visto. Eles contaram que a tinham deixado dançando com aquele homem, mas que não sabiam de mais nada. Começaram a procurá-la por todos os cantos e perguntando aos vizinhos, mas nada. A primeira tinha desaparecido sem deixar rastro. A família ficou desesperada e minha avó dizia que todos se sentiam culpados por não terem ficado com ela naquela noite. Algumas semanas se passaram e o primo que tinha tirado as fotos foi revelar o rolo, como se fazia antigamente. Quando finalmente ficaram com as fotos em mãos, todos se reuniram na casa dos tios para vê-las, esperando talvez encontrar alguma pista. Mas o que viram os deixou em estado de choque. Nas fotos em que a prima aparecia dançando, ela não estava com nenhum homem bonito. Em seu lugar havia um idoso verdadeiramente horrível, pois segundo minha avó, o velho parecia estar em estado de decomposição. Minha avó jura que era uma coisa horripilante, pois em outras fotos ele mudava de forma e já não parecia um velho, mas sim uma cabra preta e magra. Mesmo assim, nas fotos, a prima parecia feliz, como se não tivesse a menor ideia de com quem estava dançando. Minha avó e os primos ficaram muito perturbados, pois eles mesmos tinham visto o homem loiro e atraente naquela noite. Depois disso, a situação piorou. Na casa dos tios começaram a acontecer coisas estranhas, sombras que se moviam pelos corredores, ruídos esquisitos, silhuetas que pareciam espiar dos cantos. Minha avó dizia que era como se algo tivesse ficado na casa depois daquela noite. No fim, queimaram as fotos com lenha verde para tentar limpar o que quer que estivesse ali. Parece que depois disso as coisas se acalmaram um pouco, mas nunca voltaram a ser como antes. Hoje em dia, naquela casa vive apenas a mãe da prima desaparecida, já bem idosa, e uma de suas filhas que cuida dela. O quarto da moça continua intacto até hoje, como se ainda a estivessem esperando, embora ninguém jamais tenha tido notícias dela novamente. Para mim, essa história sempre me pareceu sombria, e embora soe um pouco clichê, não duvido que tenha acontecido. Falo isso de peito aberto, pois muitas pessoas da minha família confirmam que as fotos existiram e que o que viram nelas os marcou para o resto da vida.
Há pessoas que marcam sua vida para sempre, mesmo que você não as veja todos os dias. Pessoas que, sem pedir nada em troca, te dão tudo o que têm, mesmo quando mal têm o suficiente para elas mesmas. Você cresce achando que são fortes porque nunca demonstram cansaço e acredita que são corajosas porque, na sua cabeça, não tem medo de nada. Mas com o tempo você descobre que, às vezes, a força vem da necessidade e da dor. Eu cresci numa casa muito pequena, com paredes caindo e um telhado de zinco que zumbia sempre que chovia. O vento passava pelas frestas e fazia as cortinas velhas e desfiadas se mexerem como fantasmas à noite. No bairro onde morávamos, era como se Deus tivesse esquecido da gente. Aquele lugar era muito precário. As ruas não eram pavimentadas, cachorros de rua reviravam o lixo e bêbados amanheciam jogados nas esquinas, como se fossem parte do chão. A pobreza não se media em dinheiro, se media na fome que a gente precisava aguentar todo dia. Lá em casa éramos muitos, meus 3 irmãos, eu e minha mãe, sempre cansada. Perla era a mais velha, e mesmo tendo apenas 19 anos, já carregava nos ombros um peso maior do que qualquer jovem deveria. Minha irmã era diferente de todos. Alguns a chamavam de rebelde, mas nós sabíamos que ela era forte. Ela tinha aquele brilho nos olhos, como se soubesse que a vida poderia ser melhor, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Quando minha mãe não dava conta, Perla assumia. Me penteava com paciência toda manhã, inventava histórias para eu dormir e ficava do meu lado quando eu quebrava alguma coisa sem querer. Se não fosse por ela, minha infância teria sido muito mais sombria, porque naquela casa a gente vivia um verdadeiro inferno por causa do nosso pai alcoólatra. Ele não estava quando a gente precisava, mas sempre aparecia para lembrar que sua presença era uma maldição na nossa vida. Tinha uma voz grave como um trovão quando se irritava e mãos que não sabiam acariciar, muito menos dar um abraço. Toda vez que voltava para casa com o hálito fedendo a álcool, já era motivo suficiente para ter medo. Meus irmãos e eu nos escondíamos embaixo das cobertas, mas Perla não. Ela enfrentava meu pai de igual para igual e, por ser mulher, acabou virando o alvo favorito dele para descarregar a raiva. As surras eram frequentes. Meus irmãos e eu debaixo da cama só ouvíamos os sons do meu pai batendo nela. Era muito triste. Meu pai era terrível, mas nós éramos pequenos demais. Não sabíamos o que fazer. Me lembro de ver minha irmã chegar do trabalho, com o uniforme sujo, as mãos cheias de feridas e apenas alguns trocados no bolso. Meu pai às vezes a recebia perguntando se aquilo era tudo o que ela conseguia trazer. Chamava ela de inútil, e antes de empurrá-la contra a parede, muitas vezes vimos ela com o lábio cortado ou os olhos roxos. Mas em vez de se trancar para chorar, ela ia fazer arroz ou feijão para todo mundo, como se a dor dela não importasse. Desde os 16, ela já trabalhava lavando roupas, limpando casas e varrendo ruas para a prefeitura. Às vezes vendia doces na escola ou na rua, mas nada era suficiente. A pobreza que a gente vivia era como um monstro que devorava qualquer esforço. Mas Perla não desistia. Para ela não existia sonho impossível. Ela simplesmente se levantava a cada dia e seguia. Até que uma noite ela foi embora sem avisar e sem se despedir. O quarto dela ficou vazio, como se alguém tivesse arrancado um pedaço da nossa família. Minha mãe chorava baixinho lavando os pratos. Meus irmãos e eu perguntávamos onde ela estava, mas minha mãe não sabia dizer. Eu sentia muita falta dela. Toda vez que eu via alguém passando na rua, corria até a porta esperando ver ela de novo. Mas nunca era ela. O tempo passou e um mês depois minha mãe recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia notas dobradas com um papelzinho escrito à mão. Parecia uma mensagem esperançosa. Estou bem, mamãe, estou trabalhando. Mando isso para vocês irem se virando. Cuide das crianças, por favor.
Minha mãe guardou aquele envelope numa velha lata de óleo e desde então, todo mês chegava outro envelope igual. Com aquele dinheiro, as coisas começaram a melhorar devagar. Minha mãe comprou sapatos novos pra gente, começamos a comer melhor e até compramos uma televisão usada que virou nossa janela para o mundo. Mas o mais importante foi que, graças à Perla, pudemos continuar estudando. Eu voltei para a escola com uma mochila nova e meus irmãos foram para o ensino médio. Tínhamos cadernos novos, canetas e uniformes limpos. Eu era eternamente grata à minha irmã e não entendia de onde vinha aquele dinheiro, mas no fundo do meu coração eu sabia que a Perla continuava cuidando da gente. Nas minhas orações eu pedia a Deus que a protegesse, onde quer que ela estivesse. Porque para mim Perla nunca foi a ovelha negra da família. Para mim ela era a minha heroína. Com os anos o dinheiro da Perla continuou chegando como um relógio. Cada envelope trazia um pouco mais, como se ela quisesse garantir que nada nos faltasse. Claro que meu pai também percebeu. E como era de se esperar, minha mãe acabava entregando uma parte a ele. Não muito, porque ela sempre se adiantava para tirar a maior parte do dinheiro. Ela não era boba. Sabia que o vagabundo do meu pai podia destruir tudo e nos levar de volta à miséria. Com o tempo eu cresci, né? Mas ainda não entendia de onde exatamente vinha aquele dinheiro. Minha mãe parecia muito grata, mas também carregava uma sombra no olhar toda vez que contava as notas. Mas foi uma vizinha, Dona Maruca, que teve coragem de dizer diretamente à minha mãe uma tarde enquanto varriam a rua: ai, comadre, eu sinto que esse dinheiro que sua filha manda não vem limpo. Acho que é dinheiro amaldiçoado. Tá manchado pelas energias da rua, daqueles lugares onde as mulheres fazem o que podem para sobreviver. A senhora sabe, acho que a senhora já desconfiava também. Minha mãe ficou calada, com a vassoura na mão e o rosto pálido. Mas Dona Maruca não parou. Só tô dizendo, comadre, quando o dinheiro não é bem-vindo, a má sorte vem logo atrás. Se não quiser me ouvir, pelo menos procure alguém para ajudar. Faça uma limpeza espiritual na sua casa, porque pode acreditar, esse dinheiro pode trazer desgraça. Minha mãe era muito influenciável, e de algum modo tudo que a comadre disse mexeu com ela, e por isso acabou conseguindo o contato de uma curandeira, benzedeira, essas coisas. Era uma senhora chamada Aurora, bem idosa, de mãos ossudas e olhar fundo. No dia em que chegou em casa, trouxe uma bolsa cheia de frascos com ervas, velas e um feixe de galhos secos. Assim que pisou na nossa casa, ela ficou parada, como se estivesse sentindo algo no ar. E aqui tem algo muito pesado. Não sei o que é, mas sinto uma energia muito negativa. É uma energia estranha e perigosa que tem entrado constantemente na sua casa. Eu sinto a tristeza. Já teve muito choro aqui, e vem mais por aí. Bebeu um copo de água e continuou. Pelo que a senhora me contou sobre o dinheiro, acho que não é só por aí o problema. Aqui mora um homem, não mora? Me conte sobre ele. Minha mãe mal começava a falar do meu pai quando ele chegou com aquela presença macabra. Estava bêbado como sempre. Quando a mulher o viu, mudou de expressão imediatamente, ficou desconfortável e não quis mais trabalhar ali. Meu pai perguntou quem era a mulher, e ela disse que era apenas uma senhora que estava de passagem. Mas ao se despedir da minha mãe, falou que o melhor seria irem à casa dela para realizar um ritual. Porque, segundo ela, a situação na nossa casa espiritualmente estava muito ruim. Mais tarde, quando meu pai saiu de novo, minha mãe foi até a casa da curandeira. Eu fui com ela. Era um quarto pequeno, com as paredes cobertas de velas e imagens de Cristo, de santos e até de figuras estranhas. O cheiro de incenso era forte e a senhora Aurora serviu café de panela e começou a explicar. Sei que a senhora ainda não confirmou como sua filha ganha esse dinheiro, mas posso lhe dizer que esse dinheiro vem envolvido com energias de desejo, vício e dor.
Cada nota carrega um pedaço da alma quebrada das pessoas que passam por esses lugares, e se não for limpo, essas energias vão se prender a vocês. E cedo ou tarde cobrarão algo em troca. Minha mãe engoliu em seco e perguntou: mas é mesmo possível limpar o dinheiro? Claro que sim, mas antes de tudo, a senhora tem que estar consciente de que sua filha provavelmente está trabalhando como prostituta. Mas isso não é o pior. É fácil entender as circunstâncias que a levaram a viver assim. Quanto ao dinheiro, sim, dá para limpar. Mas vejo que a senhora está muito ansiosa. Então por que não me conta o que mais está carregando? O que está guardando aí dentro? Minha mãe esfregava as mãos, mordia as unhas, até que finalmente falou: ai, senhora, que vergonha. É que se trata do meu marido. Já faz tempo que quero que ele vá embora, que nos deixe em paz. Às vezes já pensei até em matar ele, mas não. Às vezes eu só rezo para que ele vá preso. A senhora Aurora levantou a sobrancelha e respondeu à minha mãe: pois como já tive o prazer de conhecer seu marido, posso perceber todas as coisas que ele fez com vocês, isso junto com o que a senhora me contou. E fazer um trabalho, claro que dá, mas isso vai sair muito caro, e não estou falando de dinheiro. As coisas que se pedem para fazer o mal no mundo espiritual, no final sempre são pagas com algo, então, se estiver disposta, é só dizer. Minha mãe ficou pensativa, só por um momento, mas depois rompeu o silêncio. Eu entendo isso que a senhora me diz, Aurora, mas veja, se com isso minha filha parar de vender o corpo e voltar para casa, então não me importa qual preço eu tenha que pagar. Se tivermos que viver na miséria para sempre, não tem problema. Eu só quero que minha filha pare de se arriscar. Aurora assentiu e, com a decisão tomada por minha mãe, preparou um pequeno altar. Ela colocou uma toalha preta, 3 velas escuras e uma branca no centro. Então tirou um frasco com um líquido escuro que cheirava a sangue com álcool. Colocou um cigarro aceso sobre um copo com aguardente e começou a rezar um monte de palavras. Em uma espécie de tigela, misturou carvão, sal e cabelos que minha mãe havia guardado do meu pai quando cortou o cabelo dele. Depois colocou uma foto antiga dele e começou a passar um ovo de galinha ao redor enquanto cantava. Depois disse: que este homem se afaste, que se retire, que o expulsem daqui. Que sua sombra pare de escurecer essas pessoas, que sua sombra simplesmente o engula e que lá o mantenha pelo resto de sua vida. Quando aquele ritual terminou, a senhora Aurora enterrou a foto e o ovo em uma caixa de madeira, mas não sem antes alertar minha mãe de que o que acabaram de fazer foi um chamado aos espíritos e o que poderia acontecer depois já não estaria em suas mãos. Com isso, ela deu o último aviso, ou talvez uma ameaça à minha mãe. Os dias se passaram e nada parecia mudar. Meu pai seguia vivo, jogando cartas com os amigos, maltratando minha mãe com insultos e socos. Às vezes eu precisava ir ver a Perla no lugar onde ela trabalhava, porque depois de um tempo consegui descobrir onde era. Me dava tristeza, mas também sabia que precisava apoiá-la, porque era graças a ela que nossa forma de viver havia mudado. Naquele bar havia todo tipo de homem, muitos com más intenções. Me deixava muito aflita saber que minha irmã tinha que lidar com tudo aquilo, por isso, depois de sempre me receber com um abraço, ela logo dizia: não volte mais aqui, este não é lugar para você, um dia podem te fazer mal. Por favor, tenha paciência. Um dia eu volto para casa e tudo vai ser diferente, eu prometo. Eu queria insistir, mas o olhar dela me dizia que era melhor obedecer. Então, foi nesses dias que aconteceu algo horrível. Numa noite, enquanto meu pai jogava cartas em casa, lembro que ouvi um dos amigos dele, já bêbado, zombar. Ei, compadre, você nem sabia que a Perlita é a rainha do prostíbulo? É bem carinhosa e muito boa nessas coisas. Te digo porque eu mesmo já comprovei.
Você se superou com essa menina. Se eu fosse você, ficava esperto, porque ela está ganhando um bom dinheiro. E não vá ser burro, compadre. Essa menina pode te tirar da pobreza. Meu pai nem quis ouvir o resto. Levantou-se da cadeira enfurecido, como uma besta. Com um soco jogou o homem no chão, e ali, com ele quase inconsciente, começou a pisar em seu rosto com tanta força que só se ouviu um estalo. Os outros que estavam ali só olhavam, enquanto meu pai, com uma pisada atrás da outra, acabou matando aquele sujeito. Eu, que estava atrás da porta, vi apenas como um dos olhos do homem saltou e os dentes caíram de sua boca. Meu pai não conseguia parar. Estava cego de raiva por tudo o que disseram sobre minha irmã. Mas ele era um hipócrita, se dizia defensor, mas batia na Perla também. Meus pais estavam num ciclo de ódio e meus irmãos estavam assustados. Meu pai começou a perguntar onde ficava aquele tal bar. Quando seus amigos lhe deram o endereço, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e saiu de casa cambaleando. Ele subiu numa bicicleta, começou a pedalar e se perdeu na escuridão daquela noite. Quando meu pai finalmente chegou ao bar, contam que ele entrou como um rojão e lá a viu. Perla estava atendendo um cliente, sentada no colo dele, acariciando seu rosto e lhe dando beijos. Meu pai foi para cima dela, agarrou seu cabelo e imediatamente puxou a faca que levava. Tentaram impedi-lo, mas ele praticamente ameaçava todos. Se aproximarem e eu acabo com ela. Na verdade, meu pai tinha ido com essa intenção. Por isso mesmo, com a Perla implorando por clemência e perdão, ele não teve piedade. Segurando com força a faca, acabou cravando-a no peito da minha irmã. Todos os presentes gritavam e imediatamente chamaram a polícia. Mas meu pai, ignorando o olhar triste da filha, voltou a cravar a faca nela outras vezes. Enquanto fazia isso, gritava coisas terríveis. Você me envergonha, Perla. Me dá nojo. Nunca devia ter sido minha filha. Nunca devia ter nascido. Onde ficou a honra da minha família? Foi muito triste. Todos viram, mas ninguém conseguiu detê-lo. Quando a notícia chegou em casa, minha mãe caiu de joelhos no meio da sala, apertando o peito com as mãos como se quisesse arrancar o próprio coração de tanta dor. Eu não entendia como algo assim podia estar acontecendo, mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que o que a curandeira disse era verdade. O chamado havia sido ouvido, só que o preço tinha sido muito alto. De certa forma, minha irmã Perla voltou para casa, como minha mãe havia pedido, mas não voltou viva. Voltou dentro de um caixão. Trouxeram-na junto com muitos buquês de flores baratas, com o corpo coberto de faixas. Seu rosto estava frio, pálido, e suas mãos paradas como eu nunca as tinha visto. Os vizinhos se compadeceram e foram vê-la. Alguns choravam, outros apenas murmuravam aquilo que já era um segredo aberto, que minha irmã era prostituta e que o próprio pai a matou. O velório foi um desfile de rostos sérios, silêncio e gente fofoqueira. Minha mãe não se afastou do caixão nem por um instante e acariciava os cabelos dela como se quisesse acordá-la. Pedia perdão se sentindo culpada, mas já era tarde para se arrepender. Meu pai foi preso naquela mesma noite e não resistiu. Alguns dizem que ele nem parecia consciente do que tinha feito, como se tivesse despertado de um transe tarde demais. Ele continua preso pelo homicídio e não vai sair tão cedo. É o que merece, mas dói saber o preço que tivemos que pagar para que ele fosse parar na prisão. Acredito que minha mãe nunca deveria ter se deixado influenciar pela comadre, nem pela bruxaria, muito menos ter sugerido aqueles desejos. Tudo foi cumprido, mas do pior jeito, ao pior preço. Durante muito tempo a casa ficou imersa num silêncio. O dinheiro que Perla deixou foi guardado numa gaveta, mas aos poucos foi acabando, gasto com dívidas, comida e outras coisas. A vida segue, mas o riso da minha irmã, sua voz, faz falta. Minha mãe foi se apagando aos poucos e nunca mais foi a mesma. Andava pela casa como uma alma penada, falando sozinha às vezes, e outras apenas ficando horas sentada olhando pela janela.
A culpa a consumiu por dentro. Ela sempre se sentiu responsável por tudo. Sabia que a bruxaria não foi uma boa ideia, e por isso, alguns anos depois, morreu ali, sentada numa cadeira. O cansaço da doença venceu seu corpo e a levou desta vida. Quanto a mim, tentei seguir meu caminho. Meus irmãos já tinham crescido e saído de casa, fizeram suas vidas, mas até hoje não se dão bem. Vivem também sobrevivendo. É a realidade, a necessidade, a pobreza e a solidão são garras invisíveis que te puxam para o mesmo lugar sempre que você tenta fugir. No meu caso também deu tudo errado. Lembro de uma noite em que eu estava com muita fome e sem um centavo no bolso. Entendi por que tantas mulheres tomam o caminho que tomam. Não foi de um dia para o outro. Fui pensando e acabei exatamente onde Perla esteve. Na rua, vendendo a única coisa que podia me dar de comer, meu corpo. Me dou bem, se é que isso pode ser chamado de vida digna. Pago aluguel com isso, até me dou alguns luxos. Mas toda vez que olho no espelho, vejo nos meus olhos o reflexo dos olhos da minha irmã. Cada vez que um homem me paga para fingir que o amo, sinto que de algum modo estou traindo a Perla, ou talvez apenas seguindo os passos dela. Todas as noites antes de dormir eu rezo. Não sei se alguém realmente me ouve ou se Deus existe, mas peço que todas as mulheres como Perla e como eu sempre cheguem bem em casa. Peço que um dia possamos parar, que a vida nos dê uma chance que nossas famílias nunca nos deram. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Maxine, e na época eu tinha 23 anos. Meu nome é Maxine, e na época eu tinha 23 anos. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova cidade para ficar mais perto dos meus pais. Eu não queria morar na cidade onde eles viviam, então escolhi uma cidade menor, apenas 1 hora ao norte. Eu realmente não sabia nada sobre o lugar antes de me mudar, mas meus pais disseram que a maioria das cidades próximas à capital eram boas e essa tinha preços acessíveis para aluguel de apartamentos. Antes da mudança eu ficava pulando de emprego em emprego, nunca encontrando algo que realmente fosse ideal para mim. Depois de me instalar no novo apartamento e cidade, comecei rapidamente a procurar vagas de trabalho. Eu não tinha muito dinheiro guardado, então não podia ser muito exigente. Um dos primeiros anúncios que encontrei foi de um mercado local. Aparentemente era de propriedade e administração familiar. Eu já tinha trabalhado em um mercado por alguns anos durante o ensino médio, então me candidatei, esperando que minha experiência anterior me ajudasse a conseguir o emprego. Dentro de poucas horas após enviar minha candidatura, recebi uma ligação de um homem chamado John. Eu não esperava uma resposta tão rápida, mas John só fez algumas perguntas básicas e basicamente disse que eu estava contratada, sem a necessidade de uma entrevista presencial. Tenho que dizer que durante a ligação ele foi um pouco estranho. Não sei dizer exatamente o que era, talvez o jeito como falava, mas algo me deu uma sensação esquisita. Havia uma condição para o trabalho. Eles estavam contratando apenas para o turno da noite como repositora. Eu nunca tinha feito turno noturno antes e não sabia se gostaria, mas nessa cidade pequena eu não tinha muitas opções, então decidi tentar. Meu primeiro dia foi 3 dias após a ligação. Eu me certifiquei de levar toda a papelada necessária e saí do meu apartamento às 21 horas. A loja fechava ao público às 20h30, então quando cheguei lá, o estacionamento estava completamente vazio e praticamente todas as luzes estavam apagadas. Fui até a entrada e John estava parado bem encostado nas portas da frente, me observando enquanto eu me aproximava, e abriu as portas para me receber. Ele era bem alto, estava perto dos 2 metros, e também não era muito magro,
Tinha o cabelo raspado e uma barba grande. Para começar a noite, ele me levou até a sala do escritório no fundo da loja para cuidar da papelada. Enquanto passávamos pela loja, percebi que ela era meio mal cuidada. Bom, as prateleiras estavam meio sujas, com aparência antiga, e não parecia em nada com os mercados que eu estava acostumada. Pensei que talvez fosse normal para uma cidade pequena, então tentei não pensar muito nisso. Quando chegamos ao escritório, enquanto John revisava os documentos, ele puxou conversa, mas algumas das perguntas que fez foram meio incomuns. Começou com minha mudança para a cidade, mas logo passou a perguntar se eu morava sozinha, se alguém tinha me levado até lá ou se alguém viria me buscar depois. Eu respondi, mas sem entrar muito em detalhes, porque achei meio estranho. Ele manteve um sorriso largo o tempo todo durante a conversa, o que não combinava em nada com sua aparência e parecia artificial. Finalmente, depois de deixar minha bolsa e minhas coisas no escritório, começamos o trabalho. Ele me mostrou um corredor onde havia alguns carrinhos com caixas para eu repor nas prateleiras e me deixou sozinha. Era um trabalho simples, então comecei a pegar no batente. A primeira hora passou tranquila, mas logo percebi que só estávamos eu e John ali. Não havia mais nenhum funcionário. Isso não me incomodaria normalmente, mas comecei a notar ele espiando pelos cantos várias vezes, como se estivesse me observando. Eu levantava os olhos aleatoriamente e dava de cara com ele parado no fim do corredor, olhando diretamente para mim. Ele ficava ali parado por alguns minutos e não parecia que estava só passando. Mas sem dizer nada, ele virava e ia embora assim que percebia que eu o vi. Tentei convencer a mim mesma que ele só estava verificando a nova funcionária, mas então por que ele não perguntava como eu estava indo? Por que agir assim? Algo nele estava realmente me deixando desconfortável. E sinceramente eu já estava pensando se valia a pena continuar nesse trabalho depois daquela noite. Tinha algo de errado naquele lugar, mas pensei que podia decidir isso depois, que só precisava terminar aquele turno. Fiquei ainda mais alerta com o ambiente por um tempo. Acho que já eram umas 2 da manhã quando vi John de novo, parado no final do corredor me encarando. Dessa vez, quando percebi ele ali, ele começou a andar na minha direção com aquele sorriso esquisito. Que tal a gente fazer nossa pausa de 15 minutos agora? Já foi uma longa noite de trabalho. Eu concordei, mas não percebi que ele quis dizer que faríamos a pausa juntos. Ele me levou para os fundos do prédio, onde havia uma porta de metal pesada que levava para fora. Ele abriu e fez um gesto para eu sair com ele. Era a parte de trás do prédio, onde a loja recebia entregas, e havia um estacionamento pequeno com apenas um carro. Presumi que fosse o carro do John, mas assim que saímos, esse carro ligou e foi embora. John puxou um cigarro e se encostou na parede dos fundos da loja. Eu não sabia bem o que fazer, mas queria voltar para a sala de descanso, se é que tinha uma, e comer meu lanche em paz. Mas era meu primeiro dia, então achei melhor manter a boa impressão. Fiquei ali ao lado dele e foi super constrangedor. Eu olhava fixamente para as árvores além do estacionamento, sem saber o que dizer ou fazer. Mas eu sentia os olhos dele fixos em mim, sem dizer nada também. Foi a situação mais desconfortável da minha vida. Depois de um bom minuto em silêncio, um carro voltou a dar a volta no prédio. Era o mesmo que tinha saído 1 minuto antes, e não passou direto. O carro foi diminuindo a velocidade e veio direto na nossa direção. Olhei para o John tentando ver se ele também achava aquilo estranho, mas ele só me encarava com um olhar frio, como se não se importasse nem um pouco com o carro se aproximando. Foi aí que meu instinto gritou que aquilo era uma armadilha e que John estava envolvido. Tudo no comportamento dele dizia isso. Antes que o carro parasse completamente, entrei de volta correndo pela porta. Atravessei correndo o depósito até o escritório, onde eu tinha deixado minha bolsa com carteira, chaves e outras coisas.
mas quando cheguei lá, tudo tinha sumido. Minha bolsa, minhas chaves, até minha jaqueta que eu tinha pendurado, tudo tinha desaparecido. Parecia que eu nunca tinha estado ali. Ouvi vários passos pelo corredor, então só consegui correr. Corri até a entrada da loja e saí do prédio. O lugar mais próximo que estava aberto era um posto de gasolina que eu tinha passado alguns minutos antes, na estrada. Corri até lá e pedi para chamarem a polícia. Vou admitir que, uma vez longe do perigo, uma parte de mim pensou que talvez estivesse exagerando, que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas minhas dúvidas desapareceram rapidamente quando a polícia chegou ao mercado, interrogou John e revistou o local. Eles encontraram minha bolsa, minha jaqueta e no mesmo lugar onde eu tinha deixado. John tinha colocado tudo de volta e ainda disse que nenhum carro tinha se aproximado de nós. Quando pediram para revisar as câmeras, a única que não estava gravando era justamente a que ficava atrás do prédio. Conveniente, né? No fim, eu não consegui provar nada, então o caso foi arquivado. É claro que saí daquela cidade o mais rápido possível. Quebrei meu contrato de aluguel e fui morar com meus pais por um tempo, até conseguir me estabilizar. Eu não sei o que estava acontecendo naquela noite, mas parecia que John queria apagar qualquer vestígio de que eu já tinha trabalhado ali. Tenho certeza de que ele estava planejando algo terrível, mas pelo menos eu não precisei descobrir isso da pior forma. Tive várias experiências sobrenaturais ao longo da minha vida. Elas começaram quando eu era criança e me acompanharam até a vida adulta. Sempre quis compartilhar uma das coisas mais assustadoras e inesquecíveis que já me aconteceram. Isso é real e não estou exagerando nem tentando assustar ninguém ao contar. Minha lembrança mais antiga de algo estranho foi por volta dos 6 ou 7 anos. Tinha muita insônia quando criança, em grande parte porque meu pai era abusivo e eu sentia que precisava proteger minha mãe. Eu era o mais velho e muitas vezes ficava acordado enquanto meus irmãos mais novos dormiam. Uma noite eu estava deitado na cama, completamente acordado, quando senti algo agarrar minha mão. Meu braço estava pendurado para fora da beirada do colchão e eu senti algo me segurar no escuro. Depois disso, comecei a dormir com o colchão encostado na parede e minhas costas voltadas para ela. Mais tarde, minha irmã me contou que uma vez viu uma figura sombria, uma entidade alta e parecida com um homem, em pé ao meu lado enquanto eu dormia. Ela tinha ido ao banheiro à noite e espiou no meu quarto no caminho de volta. Ali ela saiu correndo para o quarto dela, apavorada. Anos depois, minha mãe nos contou que ela também via regularmente uma presença escura naquela casa. Ela nunca contou isso quando éramos crianças, porque não queria nos assustar. Sempre tive paralisia do sono, e quando criança eu gritava internamente enquanto estava completamente paralisado. Eu conseguia ver o quarto, via pessoas por perto, mas ninguém conseguia me ouvir. Uma vez eu estava no sofá, preso na paralisia do sono, olhando para minha mãe do outro lado da sala, tentando gritar por ela. Ela não me ouviu, e quando contei para ela, ela apenas disse: "Uma bruxa estava montada em você, é só rezar." Eventualmente aprendi a não dormir de barriga para cima, isso parecia desencadear a paralisia. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu no meu primeiro ano da faculdade. Eu me mudei para um dormitório com uma colega de quarto, e o avô dela faleceu apenas 3 dias depois que nos mudamos. Eu o conheci, ele estava no nosso quarto ajudando-a a desempacotar, e pouco depois disso, ela me disse que viu algo não humano do meu lado do quarto. Ela não deu muitos detalhes, mas disse que a energia parecia sombria. Depois disso, ela mal aparecia por lá e acabou se mudando antes mesmo do semestre acabar.
Certa noite estava só eu no dormitório, lutando para dormir como sempre. Decidi fazer aquilo que todos fazem quando estão sozinhos, pois isso geralmente me ajudava a dormir mais rápido. No meio do ato, de repente, senti o peso quente de uma pessoa em cima de mim. Senti mãos sobre mim, me acariciando, me apalpando, e eu estava congelada. Não conseguia me mover, não conseguia falar. Sentia aquilo agarrando minhas coxas, tocando meu peito, e eu não podia fazer nada. Eventualmente juntei forças para agarrar o que parecia ser um ombro, e então simplesmente desapareceu. Num instante o peso sumiu. Pulei da cama e revirei o quarto, mas não havia ninguém. Verifiquei a porta e estava trancada. As janelas estavam fechadas. Eu morava no 6º andar e não havia ninguém lá, além de mim. Depois disso, não consegui mais dormir no escuro. Evitei aquele dormitório como a peste e fiquei em casa sempre que podia. Quando contei ao meu médico, ele nem questionou a história. Disse que aquilo era espiritual e que nenhum remédio poderia me ajudar. Parecia preocupado, mas não receitou nada. Algumas pessoas disseram que isso foi um incubo. Outras dizem que foi trauma, paralisia do sono, ou até mesmo a energia da minha colega atraindo alguma coisa. Tudo o que eu sei é que foi real, foi físico, eu senti. Nenhuma lógica é capaz de simplesmente explicar isso para mim. Então, alguém aqui já passou por algo parecido? Ainda não tenho respostas, e se você puder me ajudar com isso, eu ficaria muito grata. Tentarei ser o mais respeitoso possível com o protagonista desta história, que compartilharei anonimamente. Fui taxista em tempo integral durante muitos anos da minha vida. Agora trabalho para uma plataforma que oferece o mesmo serviço, mas isso é outra história. Uma daquelas noites que eu estava na estrada trabalhando, resolvi fazer uma pausa para comprar alguma coisa para jantar, desci até uma loja para comprar um lanche e estacionei em um lugar tranquilo para comer. Era um bairro de classe média e naquele horário estava bastante silencioso. Enquanto eu jantava, vi que um jovem apareceu do nada correndo em direção ao meu táxi. Ele parecia muito desorientado e assustado. Ele me pediu para, por favor, deixá-lo entrar porque estavam perseguindo ele. Para ser sincero, fiquei com medo no começo. Eu não queria deixá-lo entrar, mas quando vi que ele tinha vários hematomas pelo corpo, não pude deixar de sentir empatia por ele, então deixei ele entrar no meu táxi. Ele entrou na parte de trás e eu saí com o carro imediatamente, porque embora não tenha visto ninguém vindo atrás dele, o jovem disse com firmeza que estavam o perseguindo. Eu não ia arriscar ficar ali, então dirigi em uma direção fixa, enquanto eu perguntava qual era o nome dele e onde morava para que pudesse levá-lo para casa. Mas ele estava divagando e disse que não se lembrava do endereço. Ele nem sabia exatamente o que havia acontecido com ele, mas mesmo assim me deu seu nome completo. Perguntei se ele se lembrava de algum número para que pudesse ligar para um familiar ou amigo para avisar que estava comigo. Mas bom, ele não conseguiu se lembrar. Ele não falou muito, apenas divagou e parecia bastante confuso. Eu não podia fazer nada além de levá-lo às autoridades para que pudessem cuidar dele e encontrar a família. Era a única coisa que podia fazer. Não se preocupe, vamos à polícia para que eles possam te ajudar, eu disse para tranquilizá-lo. A partir desse momento ele começou a falar num tom muito irritado. Ele apenas repetia algumas coisas sem sentido e seu rosto ficou cada vez mais pálido. A essa altura eu não sabia mais o que fazer e estava achando que ele era um usuário de drogas. Então estacionei para pensar no que mais poderia fazer por ele. Quando finalmente consegui passar por um baile, estacionei e olhei para trás. Mas o jovem não estava mais lá.
Ele não saiu do táxi, as portas nunca abriram. Ele simplesmente desapareceu. Fiquei imóvel e não olhei para fora para ver se ele havia saído do carro. Eu sabia que ele nunca tinha saído do táxi. Disso eu tinha certeza. Foi então que eu soube que tinha acabado de vivenciar um evento paranormal e percebi que isso não me assustou tanto. Foi mais uma curiosidade minha saber quem era o jovem, qual era a história dele. Sempre acreditei muito no paranormal, pois as coisas acontecem comigo desde criança. Quando eu era muito pequeno, na casa dos 5 anos, nos mudamos para uma casa nova. Lá eu brincava com um menino da minha idade que morava naquela casa. Eu podia vê-lo e ele era meu amigo. À medida que eu ia crescendo, cada vez menos ele aparecia para mim. Minha avó me disse que eu tinha um dom que pouquíssimas pessoas têm. Simplesmente eu era muito mais sensível às coisas do que outras pessoas. Mas de qualquer forma, para encerrar essa história, resolvi procurar o nome do jovem que entrou no meu táxi nas redes sociais. De fato, havia muitas publicações com o rosto dele, páginas de notícias e boletim de busca. No geral, dizia que ele havia sido encontrado sem vida, e essas publicações tinham apenas um mês. O pobre jovem não sabia que não estava mais neste mundo, não sabia o que havia acontecido com ele. Os motivos de sua morte não foram informados, eram desconhecidos. Foi simplesmente outro corpo encontrado neste país que ficou sem justiça.